A chave do segredo será sempre essa. Não importa se você está vivendo só ou com alguém. Para o amor florescer, a luz da nossa presença tem de ser forte o bastante, de modo a impedir que o pensador ou o sofrimento do corpo nos domine. Saber que cada um de nós é o ser por baixo do pensador, a serenidade por baixo do barulho mental, o amor e a alegria por baixo da dor. Significa liberdade, salvação e iluminação. Por fim, a identificação com o sofrimento do corpo é trazer a presença para o sofrimento e assim transformá-lo. Por fim, a identificação com o pensamento é ser o observador silencioso dos próprios pensamentos e atitudes, em especial dos padrões repetitivos gerados pela mente e dos papéis desempenhados pelo ego. Se pararmos de injetar autossuficiência na mente, ela perde sua qualidade compulsiva, que é o impulso para julgar e, desse modo, criar uma resistência ao que é, dando origem a conflitos, tragédias e novos sofrimentos. Na verdade, no momento em que paramos de julgar, no instante em que aceitamos aquilo que é, ficamos livres da mente e abrimos espaço para o amor, para a alegria e para a paz. Em primeiro lugar, paramos de nos julgar, depois paramos de julgar ao outro. O grande elemento catalisador para mudarmos um relacionamento é a completa aceitação do outro do jeito que ele é, sem querermos julgar ou modificar nada. Isso nos leva imediatamente para além do ego. Esse momento, todos os jogos mentais e toda a dependência viciada deixam de existir. Não existe mais vítima nem agressor, acusador nem acusado. Esse é também o fim da dependência de uma atração pelo padrão inconsciente do outro. Você então ou vai se afastar com amor, ou penetrar cada vez mais fundo no agora, junto com o outro. É simples assim. O amor é um estado de ser, não está do lado de fora, está bem lá, dentro de nós. Não temos como perdê-lo e ele não consegue nos deixar. Não depende de um outro corpo, de nenhuma forma externa. Na serenidade do estado de presença, podemos sentir a nossa própria realidade sem forma e sem tempo, que a vida não manifesta, que dá vitalidade à nossa forma física. Conseguimos, então, sentir essa mesma vida lá no fundo de outro ser humano, de cada criatura. Conseguimos enxergar além do véu opaco da forma e da desunião. Essa é a realização da unidade, isso é o amor. O que é Deus? A eterna vida única debaixo de todas as formas de vida. E o que é o amor? Sentir profundamente a presença dessa vida única em nós e dentro de todas as criaturas. Portanto, todo amor é o amor de Deus. El mundo está perdido, extraviado en la conciencia de objetos. Por eso es un mundo infeliz. Por eso es un mundo de sufrimiento. Y nunca puedes escapar este mundo del sufrimiento si no encuentras esa dimensión que no tiene nada que ver con los objetos mentales. Simplemente espacio interior. Una quietud
que no solamente está aquí cuando estamos quietos, puede existir, podemos ser conscientes de esa dimensión incluso haciendo cosas. Lo importante es realizar que no hace falta continuamente nombrar las cosas que suceden en el mundo de los objetos. Interpretar inmediatamente cada persona que encuentras, cada situación, la cosa más pequeña, poner etiquetas a todo lo que pasa mentalmente, entonces pierdes conciencia del espacio. La práctica es las cosas que aparecen en el momento presente, las formas exteriores, interiores, que no, lo importante es no resistir las formas que aparecen en el momento. No vivir en un estado de resistencia interior o negación del momento, de la forma del momento presente. Tenemos que permitir, y eso se llamaría la alineación con el momento presente interior, la más esencial práctica espiritual, creo que la palabra es alineación interior con la forma del momento presente. El ego no le gusta esto, porque el falso yo, como hemos visto, vive en continua oposición contra el momento presente o lo niega, está mirando hacia otro momento que no es más que un pensamiento. El futuro no es más que un objeto en la mente. Si el futuro fuera más que un objeto en la mente, alguna persona, un explorador como Colón, hubiera encontrado el futuro. Pero hasta ahora no ha habido nadie que podría decir, he encontrado el futuro. Porque si encuentras el futuro, se ha convertido en el presente. Porque no existe. Excepto en la mente como un pensamiento. Es útil para las cosas prácticas, más allá no tiene ningún sentido. Si hablamos de las cosas importantes, de quién somos, de quién otra persona es, todo eso no tiene ningún sentido vivir en futuro o pasado, porque no es pensamiento nada más. El pasado no existe, no existe. Mi memoria del pasado es algo que surge como forma en este momento. Y cuando pasó lo que pasó en el pasado fue el momento presente. El momento presente tiene forma en la superficie y no tiene forma en su esencia. Es el espacio. Y lo mismo, lo que acabo de decir del momento presente, también es verdad para cada humano. Forma y lo que es más allá de la forma del yo. La forma del yo es la persona temporal.
El fin de las personas recomiendo a todos visitar de vez en cuando los cementerios como meditación para ver el final de la forma de la persona, con todos sus deseos y sus temores y sus dramas y sus ambiciones. Recomiendo visitar un cementerio una vez al mes, que es otra cosa si tú contemplas lo transitorio de las formas sin interpretarlo. También es un modo de encontrar dentro de ti lo que no tiene forma, lo que no es un objeto. La simple contemplación de la temporalidad de todas formas, la temporalidad de las formas, puede hacerse un portal a través del cual encontramos lo que es más allá de la forma. O principal para hoje é ficar quieto. Ou melhor, perceber que a quietude já está em você esperando para ser descoberta. A nossa sessão de hoje provavelmente será uma espécie de transmissão de quietude. Para que a transmissão seja recebida, ela exige que você tenha acesso a um pouco de quietude dentro de você. Esse pouquinho de quietude pode receber a transmissão, reconhecer-se na transmissão e então conhecer-se mais plenamente. Se você puder ouvir o tic-tac do relógio, isso é claro, isso significa o tempo, embaixo e dentro. Entre o tic-tac do relógio está a quietude, o que significa que eu sou o atemporal. Consciência atemporal de que a consciência atemporal é a essência de quem você é. Quando estamos sentados aqui juntos, se funcionar para você, significa que a pessoa está recuando e a presença surge. Há uma mudança repentina na identidade. Seu senso de identidade não é mais derivado da pessoa boba. Cada pessoa é mais ou menos boba com seus julgamentos e todas as coisas da mente. As expectativas e o que deveria e o que não deveria. As reclamações e os arrependimentos. O foco constante no futuro ou no passado. Os ressentimentos e queixas. As ansiedades e problemas. E há outra dimensão de consciência em você que é muito mais profunda do que a pessoa. A pessoa é um movimento superficial dessa consciência fugaz e insubstancial, as ondulações na superfície. E à medida que a presença surge em você, você sente repentinamente sua conexão com uma enorme inteligência de energia e poder. E você está enraizado nisso. É quem você é. Em última análise, isso sempre está lá. É aí que o medo termina. O medo só pode existir na superfície onde a pessoa vive. E a condição natural da entidade superficial é o medo. Muitas vezes,
disfarçado de outras coisas. A ausência de medo realmente significa que, pela primeira vez, você pode realmente sentir a confiança profunda. A ausência de medo significa confiança, para que você possa sentir uma confiança profunda na vida. Você está conectado, você é um com algo vasto, e através de você, isso emana para esse mundo, diretamente, sem sua mente. Como aqui e agora, essa é uma emanação da presença. Mas também pode fluir em sua mente e usar sua mente, inspirar seus pensamentos, palavras e ações. A presença é sentida ou percebida com todo o seu corpo. Cada célula do seu corpo está viva com essa presença. Você pode estar nesse estado de presença continuamente. Bem, provavelmente não, mas pode estar lá no fundo da sua vida. Mesmo enquanto você está ativo, fazendo coisas, falando, pensando, e ainda assim você sente aquela quietude espaçosa no fundo, entre dois pensamentos. E talvez, mesmo enquanto você está pensando. Então o pensamento acontece em primeiro plano e aquela presença consciente, espaçosa, está no fundo. Isso, por exemplo, está acontecendo aqui agora, enquanto eu falo. A mente está sendo usada e esse é o primeiro plano. E há no fundo essa maravilhosa e vasta e espaçosa quietude. Mesmo que você possa entrar na presença aqui, você ainda pode descobrir que em certas situações você a perde completamente. E tudo bem. Depois você percebe que perdeu o controle. Enquanto perde a presença, você não sabe que está perdendo a presença. Simplesmente acontece que uma reação assume o controle, um padrão mental habitual assume o controle, uma reação emocional mental habitual. E algumas pessoas têm padrões profundamente arraigados em seu campo mental e emocional. Esses padrões são um aspecto do que o Oriente chama de karma. E algumas pessoas carregam um fardo bastante pesado de karma. Geralmente o karma é interpretado como as coisas que aconteceram com você em sua vida, a situação em que você nasceu, por ser filho de seus pais, coisas que acontecem com você, o país, o campo de energia no qual você cresce, todos os seus relacionamentos e assim por diante. Isso é um aspecto do karma, mas mais fundamentalmente, o karma não é o que acontece com você, mas fundamentalmente, o karma é como você reage ao que acontece com você. Como você lida com situações, pessoas e desafios. Você pode ampliar as dificuldades e os desafios através da reatividade. Então, você tem um karma pesado. Ou pode ter o chamado bom. Caso em que o condicionamento da sua mente está relativamente bem. Você terá suas limitações. Você pode já ter alguma presença, mas a única coisa que realmente transmuta o karma é o surgimento da presença. E isso transmutará até mesmo padrões kármicos profundamente arraigados, reações das quais você não parece ser capaz de se livrar, coisas que acontecem de novo e de novo e de novo. Pode levar tempo por atemporal queimar o karma. Pode levar um pouco de tempo,
Não tanto tempo quanto levou para o karma para esses padrões se formarem, milhares e milhares de anos. E não há razão para que esses padrões disfuncionais, que tornam a sua vida difícil, não possam ser transmutados ou queimados pela presença nessa vida. Mas você tem que querer a presença. Você tem que escolher a presença. Você tem que querer ser livre. Você tem que querer a paz dentro de si mesmo. E não pensar que algo é mais importante lá fora do que a paz interior dentro de mim. O Curso em Milagres diz que quero a paz de Deus. Para dizer que essas palavras não significam nada. Mas significar que essas palavras significam tudo. Ninguém pode significar essas palavras e não ser curado. E daqueles de vocês que estão profundamente enraizados nos padrões kármicos pesados, serão forçados a ir mais fundo na presença. A presença precisa ser mais aguda para queimar esses padrões. Você será forçado a ir mais fundo, em um estado de alerta maior. Caso contrário, os padrões não serão transmutados. Alguns padrões inofensivos podem sempre permanecer. Todo ser humano tem uma certa forma. Pode haver certos padrões de hábitos que não causam nenhum problema. Então eles podem muito bem sobreviver à luz da presença. Padrões destrutivos para você e para os outros, padrões de criação de problemas, padrões profundamente negativos, não podem sobreviver à luz da presença. Mas você precisa escolher a presença tanto quanto possível. E eu estou dizendo isso a você porque há presença suficiente em você para ser capaz de escolher a presença. Sem qualquer presença, você não pode escolhê-la. Então, em última análise, é a presença que mostra a presença dela. Certos comportamentos, uma vez implementados, têm um certo impulso e meio que assumem o controle de você. Especialmente se isso acontecer entre duas pessoas ou um grupo ainda maior. O padrão de comportamento pode se tornar um fluxo de energia que vai tomar conta de você. Por exemplo, você pode ter isso quando há tumultos ou o que quer que seja. Às vezes eles acontecem por dias porque as pessoas envolvidas nos tumultos não têm nada a ver com você. É claro, é o mesmo fenômeno, apenas em uma escala maior. O fenômeno das pessoas em educação física está sob o domínio de um certo padrão de comportamento, que é um fluxo de energia. Então eles não estão fazendo isso. Eles estão sob controle. Ninguém está fazendo isso. Isso pode até acontecer aqui. Um certo tipo de comportamento é iniciado e depois se recusa a ir embora. Um comportamento semelhante ocorreria quando você está em um determinado estado e você não quer sair desse estado. Crianças, por exemplo, são um exemplo muito simples. E mesmo os adultos, mesmo quando estão cansados, não querem ir para a cama porque, de alguma forma, há sempre algo mais. Pois o estado de estar acordado quer continuar, apesar do cansaço. Mas quando você está na cama e dormindo, não quer sair da cama de manhã.
Porque então esse impulso quer continuar. Ou a criança não quer ir para o banho ou o chuveiro, porque ela não quer mudar seu estado de seco para úmido. Quando você está no ônibus, não quer sair porque é tão bom. Então há certas energias que querem se sustentar, e padrões de comportamento também podem ser assim. Portanto, o essencial para você é ter espaços de consciência durante o dia, onde você possa estar ciente de qualquer comportamento que esteja manifestando naquele momento, para que não seja totalmente controlado pelo seu antigo padrão. É por isso que é tão essencial ter sua vida diária intercalada com o que eu chamo de espaços. Isso é apenas outra maneira de dizer: saia da sua situação de vida, que está no tempo passado e futuro e na mente, e entre no momento presente. Torne-se assim, e um pequeno espaço se abre por completo. Esse é o espaço da consciência. Você pode perceber a energia por trás de um antigo padrão de comportamento. Esse padrão pode induzir a pensamentos específicos ou imediatamente levar a ações específicas. Às vezes você pode sentir o comportamento surgindo antes que se manifeste como uma ação. Pode sentir o impulso de realizar uma ação protetora para a criança, mesmo que seja desnecessário. Não é mais necessário agir de acordo com esse impulso. Ao reconhecer o impulso como algo antigo, você pode simplesmente observá-lo a partir do espaço da consciência, permitindo que ele surja e desapareça. Se um pensamento compulsivo sobre seu filho surge, você pode observá-lo a partir do espaço da consciência ou da quietude interior. Nesse espaço de presença consciente, você observa o pensamento que tenta se impor em sua mente, sem lutar contra ele. A resistência só fortalece o que você luta. Portanto, permita-se estar no controle, criando mais espaços conscientes. É vital trazer a consciência do espaço, também conhecida como presença consciente ou quietude, para o relacionamento com seu filho. Isso não tem nada a ver com ficção científica, mas sim com trazer consciência do espaço para o relacionamento. Relacionar-se com o seu filho vai além de simplesmente dizer o que fazer ou não fazer. É essencial incorporar todos os aspectos. Mas se isso é tudo o que existe, o relacionamento se torna unidimensional. Portanto, é fundamental ter uma abordagem mais ampla e consciente em relação às interações com o seu filho. Porque o que está faltando é ser. O que está ausente é a presença genuína com a criança para trazer o espaço para o relacionamento. Ao simplesmente estar com a criança, olhar para ela, ouvi-la e ser uma presença consciente, você transcende os padrões. Isso vai além de padrões herdados, pois sua presença é eternamente nova e atemporal. Muitos pais não compreendem isso e não conseguem trazer a dimensão atemporal para o relacionamento com a criança. Como resultado, surgem conflitos, mesmo com as melhores intenções. Às vezes, os pais fazem tudo o que podem, mas esquecem o essencial, que é ser. Ser implica trazer espaços conscientes para o relacionamento, onde o ato de fazer não é tão crucial quanto o simples ser. Isso não significa que as ações não tenham lugar, mas ser é vital. Quando falta essa dimensão vital,
os relacionamentos podem ficar cheios de conflitos. Isso é evidente quando, com as melhores intenções, os pais se tornam reativos. Ser é negligenciado, mas é crucial. Trata-se de trazer a dimensão atemporal para o relacionamento. Essa prática não é exclusiva do relacionamento com filhos. É essencial trazer espaços conscientes para todos os relacionamentos. Nenhum relacionamento pode prosperar sem espaço. Quando você olha para outra pessoa sem que pensamentos invadam sua mente, estando lá como uma presença consciente, você estabelece um relacionamento verdadeiro, além das formas, sejam psicológicas ou físicas. Se não puder fazer isso com outro ser humano inicialmente, comece praticando com uma flor. Você pode até praticar com um cachorro, pois é mais fácil ser um espaço consciente com um ser livre de pensamentos como um cachorro. Em um relacionamento, a realização da identidade da essência, como às vezes a chamo, pode se obscurecer quando a identidade da forma assume completamente o controle. Isso pode acontecer por meio do corpo da dor ou da identificação emocional, com emoções que surgem pendendo o contato com o transcendente. Embora esse desafio possa ocorrer, não é incompatível. O equilíbrio entre os dois níveis, relacionando-se com o outro nível transcendente, e ao mesmo tempo no nível emocional, mental e físico, é crucial para relacionamentos satisfatórios e duradouros. Em um relacionamento, se a dimensão transcendente estiver ausente, a atração física e a conexão entre personalidades podem não ser suficientes para mantê-lo funcionando a longo prazo. Pode continuar por um tempo, mas, eventualmente, torna-se frustrante à medida que as limitações de cada pessoa se tornam mais evidentes. Morando juntos, torna-se óbvio que ambos têm limitações. Mas se a realização da dimensão transcendente estiver presente, essas limitações podem existir dentro do espaço do transcendente e não são destrutivas para o relacionamento. É possível descobrir que é mais fácil ter um amor incondicional por pessoas que você não conhece tão bem do que por aquelas com quem compartilha um passado significativo. Isso ocorre porque as pessoas com quem compartilhamos muito passado trazem consigo todas as dinâmicas e experiências acumuladas. Isso pode tornar desafiador manter a visão transcendente diante das limitações percebidas. Em essência, o desafio nos relacionamentos é manter a consciência tanto da dimensão transcendente quanto da forma. Isso permite que você veja e aceite as limitações da outra pessoa e, ao mesmo tempo, viva o amor incondicional. Essa abordagem traz profundidade e autenticidade aos relacionamentos, permitindo que cresçam e evoluam ao longo do tempo. A forma de identidade de uma pessoa pode ter um poder muito forte em sua mente e interações, especialmente em relacionamentos familiares como pais e filhos adultos. O desafio reside em estar presente com os membros da família, especialmente quando a identidade da forma exerce uma influência significativa. Ram Dass recomenda passar 2 semanas com seus pais como um teste para verificar se alguém está verdadeiramente iluminado, destacando os desafios que podem surgir em interações familiares. Quanto ao amor, você menciona 2 tipos: o amor romântico, com expectativas comportamentais,
e o amor altruísta sem expectativas. Sua pergunta se concentra em saber se, ao estar em um estado de consciência de rendição, ainda é possível ter o tipo específico de amor altruísta por uma pessoa específica, romanticamente, ou se isso é dissolvido no amor universal. A perspectiva do causador de milagres destaca que, do ponto de vista do ego, destacar alguém como especial é uma armadilha. Isso se refere ao que é chamado de relacionamento especial. O milagre causador enfatiza que atribuir a especialidade a alguém com base apenas na forma física é uma limitação egóica. No estado de consciência de redição, o foco é transcender a identificação com a forma e mergulhar no amor universal, que é incondicional e não depende da forma física. No entanto, isso não impede que você tenha relações específicas, mas o ponto é não permitir que a identidade da forma domine e limite o amor ao nível universal. Você ainda pode ter relacionamentos específicos, mas a base é o amor altruísta, reconhecendo a essência transcendental da outra pessoa, além de suas formas externas. Portanto, no estado de rendição, é possível ter amor específico e, ao mesmo tempo, mantê-lo dentro do contexto mais amplo do amor universal. Então, você não está apenas atraído pela forma física do outro ou pela forma psicológica, mas sim pela essência transcendental que está além de ambas. Quando você reconhece e se conecta com essa dimensão essencial, você experimenta um tipo de amor que vai além do físico e do psicológico. É um amor que não está sujeito às flutuações emocionais ou às mudanças na forma exterior. Entender que o amor verdadeiro vai além das aparências e das características psicológicas é um aspecto essencial de relacionamentos saudáveis e significativos. Isso não significa que você não aprecie a forma física ou psicológica do outro, mas reconhece que esses aspectos são efêmeros e secundários em comparação com a essência mais profunda. É importante destacar que em relacionamentos conscientes, você pode desfrutar dos aspectos físicos e psicológicos do outro, mas esses aspectos não são a base do relacionamento. Eles são apreciados, mas não são o núcleo do amor. O núcleo está na conexão com a dimensão transcendental, onde você percebe a presença, a quietude, a consciência pura que é compartilhada entre ambos. Portanto, mesmo que haja atração física e apreciação pela forma psicológica, o amor verdadeiro vai além desses aspectos, ancorando-se na essência incondicional que transcende as mudanças e desafios externos. Esse é o tipo de amor que não está sujeito a quedas na consciência, pois é fundamentado na compreensão mais profunda da verdadeira natureza do outro e de si mesmo, e iluminadas, mas pelo menos uma consciência ou um reconhecimento de algo além das formas e das identidades superficiais precisa estar presente para que o relacionamento seja verdadeiramente significativo e duradouro. A felicidade depende de circunstâncias consideradas positivas, ao passo que a paz interior não precisa delas. Você pode afirmar com certeza o que é positivo e o que é negativo? Já fez o levantamento completo? Muitas pessoas devem ter aprendido bastante com as suas próprias limitações, seus fracassos, suas perdas, suas doenças e sofrimentos.
Tudo isso ensinou-as a se desfazer das imagens falsas que tinham de si mesmas, dos desejos e objetivos superficiais ditados pelo ego, e lhes deu profundidade, humildade e compaixão. Fez delas pessoas mais reais. Sempre que acontece alguma coisa negativa, há sempre uma lição embutida, embora nem sempre se perceba isso na hora. Uma doença ou um acidente pode mostrar o que há de real ou irreal em uma situação, aquilo que é importante e o que não é. De uma perspectiva mais elevada, as circunstâncias são sempre positivas. Para ser mais preciso, elas não são positivas nem negativas. São do jeito que são. E quando aceitamos as coisas como são, o bem ou o mal, deixam de existir em nossas vidas. Só o que existe é um bem supremo que inclui o mal, mas pela perspectiva da mente, existe o bem e o mal, o igual e o diferente, o amor e o ódio. É por isso que no livro do Gênesis está escrito que Adão e Eva não tiveram mais permissão para habitar o paraíso quando comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não está fingindo nada, só está permitindo uma coisa ser como é. Apenas isso. Essa permissão para ser nos transporta para além da mente, com os seus padrões de resistência que geram as polaridades positiva e negativa. É um aspecto fundamental do perdão. Perdoar o presente é até mais importante do que perdoar o passado. Se perdoarmos cada momento, se permitirmos que ele seja como é, não haverá nenhum acúmulo de ressentimento a ser perdoado mais tarde. Lembre-se de que não estamos aqui tratando de felicidade. Por exemplo, quando a pessoa amada acabou de morrer, ou se sentimos a nossa própria morte se aproximar, não podemos nos sentir felizes. É impossível. Mas podemos estar em paz. Pode até haver tristeza e lágrimas, mas se deixarmos de resistir, conseguiremos perceber uma profunda serenidade por baixo da tristeza. Uma calma, uma presença sagrada. Isso é a emanação do ser, e isso é a paz interior, o bem que não tem opositores. Faça o que tem de fazer. Enquanto isso, aceite o que é. Como mente e resistência significam a mesma coisa para nós, aceitar aquilo que acontece nos liberta na mesma hora do domínio da mente e restabelece a nossa conexão com o ser. Como resultado, as costumeiras motivações do ego para agir, como o medo, a cobiça, o controle, a defesa ou a alimentação do falso sentido do ego, não vão mais funcionar. Uma inteligência muito maior do que a mente passa a dominar tudo e, com isso, uma diferente qualidade de consciência vai influenciar as nossas ações. Aceite o que quer que venha para você nas tramas do destino, pois o que se ajustaria mais adequadamente às suas necessidades. Isso foi escrito há 2000 anos por Marco Aurélio, um homem extraordinário que, além de poderoso, tinha uma grande sabedoria. Parece que a maioria das pessoas precisa vivenciar uma grande carga de sofrimento antes de abandonar a resistência e aceitar. Isto é, antes de perdoar. Com o perdão acontece o milagre do despertar da consciência do ser, através do que aparenta ser o mal. A transformação do sofrimento em paz interior. Todo o mal e todo o sofrimento do mundo vão nos forçar a descobrir quem somos realmente. Assim, aquilo que, de uma perspectiva limitada, percebemos como mal, é na verdade parte de um bem maior que não tem opositores. Entretanto, isso só se torna uma verdade através do perdão. Sem ele, o mal permanece como mal. Através do perdão, que significa reconhecer a falta de consciência do passado e permitir que o momento presente seja como é, acontece o milagre da transformação, não só no lado de dentro, mas também do lado de fora. Um espaço silencioso de uma presença intensa surge dentro de nós e à nossa volta. Quem quer e o que for que penetre no campo da consciência será afetado, algumas vezes de forma clara e imediata, outras em níveis mais profundos, com mudanças só notadas algum tempo depois. Você dissolve a discórdia,
cura o sofrimento, desfaz a inconsciência sem fazer nada, simplesmente sendo e sustentando essa frequência de presença intensa. Toda resistência interior é vivenciada como uma negatividade. Toda negatividade é uma resistência. Nesse contexto, as duas palavras são quase sinônimas. A negatividade vai de uma irritação ou impaciência a uma raiva furiosa, de um humor deprimido ou um ressentimento a um desespero suicida. Às vezes, a resistência faz disparar o sofrimento emocional, caso em que mesmo uma situação banal pode produzir uma negatividade intensa como a raiva, a depressão ou um profundo pesar. O ego acredita que através da negatividade pode manipular a realidade e conseguir o que deseja. Acredita que através dela pode atrair uma circunstância desejável ou dissolver uma indesejável. O livro Um Curso em Milagres destaca corretamente isso ao afirmar que sempre que estamos infelizes, acreditamos inconscientemente que a infelicidade compra para nós o que queremos. Se você, a mente, não acreditou que a infelicidade funciona, por que a criaria? O fato é que essa negatividade não funciona. Em vez de atrair uma circunstância desejável, ela a interrompe ao nascer. Em vez de desfazer uma circunstância indesejável, ela a mantém no lugar. Sua única utilidade é que ela fortalece o ego e essa é a razão pela qual ele a adora. Uma vez que você tenha se identificado com alguma forma de negatividade, não vai querer que ela desapareça. E em um nível inconsciente mais profundo, não vai desejar uma mudança positiva. Ela iria ameaçar a sua identidade como uma pessoa depressiva, zangada ou difícil de lidar. Você então passa a ignorar, negar ou sabotar aquilo que é positivo em sua vida. É um fenômeno comum e também doentio. A negatividade é completamente antinatural. É um poluente psíquico e existe um vínculo profundo entre o envenenamento e a destruição da natureza e a grande negatividade que vem sendo acumulada na psique coletiva humana. Nenhuma outra forma de vida no planeta conhece a negatividade. Somente os seres humanos. Assim como nenhuma outra forma de vida violenta e envenena a terra que a sustenta. Você já viu uma flor infeliz ou um cavalo estressado? Já cruzou com um golfinho deprimido, um sapo com problemas de autoestima? Um gato que não consegue relaxar? Ou um pássaro com ódio e ressentimento? Os únicos animais que eventualmente vivenciam alguma coisa semelhante à negatividade ou mostram sinais de comportamento neurótico são os que vivem em contato íntimo com os seres humanos e assim se ligam à mente humana e à insanidade deles. Ocasionalmente tem vislumbres, 3 segundos nos quais esporadicamente dizem extasiados, e imediatamente vem o movimento dos pensamentos, um ok, e continuam a andar submerso neles. Embora haja aqui quem não possa estar presente, a maioria consegue. Os que não estão ainda no agora irão aprofundar e descobrir como é fácil estar no presente e o quão difícil é não estar presente. Normalmente as pessoas me dizem o oposto. É tão difícil estar no presente. E é nisso que a mente acredita. Mas o contrário é que é verdadeiro. Não estar presente no agora é difícil. Viver encurralado na sua mente é difícil. Torna a vida em algo que é uma luta. Um esforço permanente e nunca consegue chegar lá.
Nunca consegue porque vive para o futuro, que é apenas um pensamento forma. É outro aspecto de viver encurralado em pensamentos, com todo o seu sentido do eu amarrado em pensamentos, esperando que em algum momento se vá encontrar a si próprio, se possa completar ou pensar que tudo irá correr bem no final. Contudo, no reino da mente isso não poderá resultar, dado que toda forma morre e toda estrutura acabará por se dissolver outra vez. A mente apenas pensa em termos de formas e estruturas e espera que a vida funcione nesse nível. Porém, é desanimador, porque não pode. O milagre é que a vida já está a funcionar neste preciso momento. Já está a acontecer tudo como deveria ser neste mesmo momento. Todos nós já chegamos ao local da sacralidade neste momento. É mais fácil ver isso, sentir isso aqui nesse lugar. E mais difícil sentir essa sacralidade quando se encontra em Piccadilly Circus ou em Times Square, onde necessitará de ser muito iluminado, o que significa estar muito presente para ver, por exemplo, o sagrado no anúncio da Coca-Cola em Piccadilly Circus. E terá de ser um Buda para ver a sacralidade num campo de prisioneiros. Se alguém disser que vê o sagrado num local desses, será prematuramente mal interpretado e não fará sentido, a não ser que saiba dentro de si próprio que isso está para além da forma. A única vida, a da não forma, que é indestrutível, porque pessoas que viveram nesses campos experienciaram isso por si próprias. Estamos aqui, então, para descobrir essa dimensão que é mais profunda do que o pensamento dentro de nós próprios, que não tem nada a ver com o tempo. Algumas pessoas perguntam por vezes: como aquieto a minha mente? Como encontro a serenidade? Há alguns bons métodos de meditação, mas a certa altura também eles terão de ser abandonados, porque senão ficarão no intervalo daquilo que é, isto é, no espaço entre o eu e o ser. E todos os métodos acabam por ter de ser deixados. Não precisará mais deles. Este ensino, em particular, não utiliza qualquer método. Contudo, se está em algum, muito bem, continue. O use até não mais precisar dele. Todo pensamento na sua mente, quando não está ciente dele como um pensamento, tem um sentido de ser nele. Tem um sentido do eu sou. Você se identifica com o movimento do pensamento, e essa é a essência da vida inconsciente. É por isso que as pessoas vivem continuamente para o futuro. O pensamento forma do futuro, onde esperam completar aí o sentido da insuficiência do ser, o final feliz da minha história. Não quer dizer que não deva perseguir certas atividades, aprender coisas novas, explorar novos países, encontrar novas pessoas, adquirir novos conhecimentos, especializar-se aqui e ali, desenvolver as suas habilidades físicas e mentais, criar o que foi chamado a criar nesse mundo. É maravilhoso criar neste mundo. E nesse nível, é claro que há sempre mais para fazer. Contudo, conforme vai envelhecendo, há certas coisas que não é capaz de fazer mais. Gradualmente, no nível da forma, a vida começa a ficar reduzida. Há muitas coisas das quais será improvável eu poder fazer. Não vou ganhar o título em um Wimbledon e seria um milagre se eu conseguisse. Não é totalmente impossível, mas nem vou tentar. Há muitas coisas para as quais eu olho e digo: é muito tarde para isso. É claro que sim.
No nível da forma, eu não poderei ser um campeão de boxe. Não só é muito tarde, como me foi talvez sempre impossível. Assim, no nível da forma, dependendo de onde se encontra na faixa etária, haverá muitas coisas que poderá acrescentar ao que pode fazer e ao que não pode fazer. Ou ainda, estará já com a idade muito avançada e aí as possibilidades serão mais reduzidas. Está tudo bem também. Agora, a questão é, está a olhar para dentro de si próprio quando tenta acrescentar algo àquilo que é? Este é o dilema da existência humana. Há uma procura compulsiva para mais. Não está errado conhecer coisas novas, porém há uma luta para o momento seguinte e o seguinte e o seguinte, esperando acrescentar mais aquilo que eu sou. Pensamentos forma. Bens, conquistas, reconhecimento dos outros, tudo pensamentos forma. Puxa, não tenho o suficiente ainda. Não me sinto suficientemente seguro. Só tenho 5 casas e 3 carros e ainda não me sinto seguro. As casas não são suficientemente grandes, deve ser essa a razão. Ou escrevem sobre mim nos jornais. E a propósito, não tenho 5 casas, foi só um exemplo. Escrevem então sobre mim, me reconhecendo, e eu penso, finalmente fui reconhecido. Eles pensam que eu sou grande. Me deram a sensação de que agora eu tive o reconhecimento universal daquilo que eu penso que sou. Muitas pessoas esforçam-se por isso, pensando, quando é que irão me descobrir também? Quando é que os outros irão perceber do que eu sou especial? É provável que nunca o venha a fazer. Há uma busca para a especialidade no eu, construído pela mente, que em alguns casos é preenchida, mas na maioria das vezes não é concretizável, no nível onde está a procurar. Assim, em qualquer um dos casos, essa sensação de especialidade tem a ver com o que vou dizer. Há 2 formas de ser infeliz: não ter o que se quer e ter o que se quer. A mente, no sentido em que emprega o termo, não é apenas pensamento. Ela inclui nossas emoções, assim como todos os padrões de reações mentais e emocionais inconscientes. A emoção nasce no lugar onde a mente e o corpo se encontram. É a reação do corpo à nossa mente, ou podemos dizer um reflexo da mente no corpo. Por exemplo, um pensamento agressivo ou hostil vai acumulando, aos poucos, uma energia dentro do corpo. A raiva. O corpo está se preparando para lutar. Já a ideia de que nos encontramos sobre uma ameaça física ou psicológica faz com que o corpo se contraia, o que é a manifestação física daquilo que chamamos medo. As pesquisas têm demonstrado que as emoções fortes causam até mesmo mudanças na bioquímica do corpo. Essas mudanças bioquímicas representam o aspecto físico ou material da emoção. Em geral, não temos consciência de todos os nossos padrões de pensamento. Só é possível trazê-los à consciência quando observamos nossas emoções. Quanto mais identificados estivermos com o nosso pensamento, com as coisas que nos agradam ou não, com os nossos julgamentos e interpretações, ou seja, quanto menos presentes estivermos como consciência observadora, mais forte será a carga de energia emocional, tenhamos ou não consciência disso. Se você não consegue sentir as emoções, se as mantém à distância, terminará por senti-las em um nível puramente físico, como um sintoma ou um problema físico. Muito se tem escrito a respeito disso nos últimos anos, portanto não precisamos nos aprofundar no assunto. É possível que um forte padrão emocional, inconsciente, venha a se manifestar como um acontecimento externo, algo que parece acontecer só com você. Por exemplo,
Tenho observado que as pessoas que guardam muita raiva dentro de si, mesmo sem ter consciência e sem falar sobre o assunto, são mais propensas a ser atacadas verbalmente, ou até mesmo fisicamente por outras pessoas cheias de raiva. Com frequência, sem qualquer motivo aparente. A razão é que elas desprendem uma raiva tão forte que acaba sendo captada de forma subconsciente por outras pessoas. E isso aciona a raiva latente que essas trazem dentro de si. Se você tem dificuldade em sentir suas emoções, comece concentrando a atenção na área de energia interior do seu corpo. Sinta o seu corpo lá no fundo. Essa prática colocará você em contato com as suas emoções. Se quisermos conhecer mesmo a nossa mente, o corpo sempre nos dará um reflexo confiável. Portanto, observe a sua emoção, ou melhor, sinta-a em seu corpo. Se houver um aparente conflito entre os dois, a verdade estará na emoção e não no pensamento. Não há verdade definitiva sobre quem você é, mas a verdade relativa ao estado da sua mente naquele momento. É bastante comum ocorrerem conflitos entre os pensamentos superficiais e os processos mentais inconscientes. Mesmo que você ainda não seja capaz de trazer a sua atividade mental inconsciente para um estado de consciência sob a forma de pensamento, ela estará sempre refletida no seu corpo como uma emoção, e isso você pode passar a perceber. Observar uma emoção por esse ângulo é basicamente o mesmo que ouvir ou observar um pensamento, como descrevi anteriormente. A única diferença é que o pensamento está na sua cabeça, enquanto que a emoção, por conter um forte componente físico, se manifesta em primeiro lugar no corpo. Você pode permitir que a emoção esteja ali sem deixar que ela assuma o controle. Você não é mais a emoção, você é o observador, a presença que observa. E ao praticar isso, tudo que está inconsciente será trazido à luz da sua consciência. Se algo dentro de você ficou mais quieto, mais claro, ou então mais inquieto depois desse vídeo, isso já valeu. Comenta aí o que você sentiu, diga a sua cidade. Se puder, inscreva-se e envie para alguém que merece refletir isso junto com você. Esse tipo de atitude sempre gera boas discussões. Valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!